Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá até hoje, o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Repetidamente o Senhor tem enviado seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes a mensagem foi a mesma: abandonem seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão nesta terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados para sempre. Não provoquem minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos. Então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidades sobre si mesmos. Agora o Senhor dos Exércitos diz: porque não me escutaram, reunirei todos os exércitos do norte sob o comando de meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra esta terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso. E não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinho se calarão, e as luzes das casas se apagarão. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi neste livro. Todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram com suas ações. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice cheio do vinho de minha ira e faça que bebam dele todas as nações, às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa das guerras que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele. Cada uma das nações às quais o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém e às outras cidades de Judá, e seus reis e oficiais beberam do cálice. Hoje não passam de ruína desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice ao faraó, rei do Egito, a seus servos e oficiais e a todo o seu povo, bem como aos estrangeiros que vivem naquela terra. Também o dei a todos os reis da terra de Uz e aos reis das cidades filisteias de Ascalon, Gaza, Ecrom e ao que resta de Asdod. Dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon, aos reis de Tiro e Sidom e aos reis das regiões além do mar. Dei-o também a Dedã, Temá, Bus e aqueles que vivem em lugares distantes. Dei-o aos reis da Arábia, aos reis das tribos nômades do deserto e aos reis de Zinri, de Elão e da Média. Dei-o ainda aos reis das terras do norte, próximas e distantes, uma após a outra, a todos os reinos do mundo. E por fim, o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Então o Senhor me disse: agora diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam do cálice, fiquem embriagados e vomitem, caiam para nunca mais levantar, pois envio contra vocês guerras terríveis. E se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos:
Vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva meu nome. Acaso deixarei que escapem do castigo? Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Agora profetize todas essas coisas e diga-lhes: de sua santa habitação nos céus, o Senhor rugirá contra a sua terra. Gritará como aqueles que pisam uvas. Gritará contra todos os habitantes da terra. O estrondo de sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará sua causa contra as nações. Julgará toda a humanidade e matará os perversos à espada. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, a calamidade virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Nesse dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Chorem e gemam, pastores perversos. Rolem no pó, líderes do rebanho. O dia de sua matança chegou. Vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder, não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos líderes do rebanho, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Campos tranquilos serão devastados pela ira ardente do Senhor. Como um leão forte à procura de alimento, ele saiu da toca. A terra dos pastores ficará em ruínas por causa da espada do inimigo e da ira ardente do Senhor.